Já estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 5 de julho, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. E lembrando, se você quiser rever o primeiro bloco do programa, basta acessar o site www.oriobranco.net. Lembrando que esse programa será exibido também amanhã, sábado, dia 6 de julho. Nós estamos recebendo hoje o João Correia e também o Aldemir Lopes, secretário-geral do MDB e secretário adjunto. Antes do intervalo, o Narciso fez uma pergunta para o João Correia. Narciso, faça a pergunta novamente, bem rápida. Eu não fiz pergunta. Eu levantei umas alternativas e gostaria que você concordasse ou não com as alternativas que eu levei. A cláusula de barreira e a demonização da política. Isso. A cláusula de barreira é algo essencial. Tanto é que hoje o Supremo resolveu não se meter porque percebeu que a sua interferência foi nociva, foi desastrosa para o país. Quer dizer, o Brasil não pode ter um permanente aluguel de partidos por conta do fundo partidário. Em relação à demonização da política, Narciso, a criminalização da política, a Lava Jato realmente ela foi uma operação extremamente relevante, extremamente importante e decisiva, enquanto ela respeitou a lei. Depois que ela começou a transgredir a lei, a cometer crimes para combater um crime, a Lava Jato deixou de ser útil e tornou-se nociva. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O Brasil hoje não tem mais competência para fazer uma ponte Rio-Niterói e uma usina de Itaipu. Você sabe por quê, Narciso? Porque toda a construção pesada do Brasil foi destruída. As empresas foram todas destruídas. Odebrecht, Camargo Correia, todas. Para nós construirmos hoje uma Itaipu, nós temos que pegar empresas americanas ou europeias, porque o capital, o conhecimento, a tecnologia, tá certo, foi totalmente destruída. Por quê? Porque nesse afã moralista e estúpido, jogaram a criança junto com a água do banho. Então, a Lava Jato, as pessoas me ofendem muito, inclusive no Facebook, etc. É preciso, ninguém está acima da lei. Sim. Nem o Sérgio Moro está acima da lei, e Deus está acima da lei, porque Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Foi assim que Cristo disse. Sendo deste mundo, todos têm que estar submetidos à lei. Então, o que foi feito para a condenação do Lula, que esse jornalista trouxe, foi uma barbaridade, foi uma brutalidade de parcialidade de um juiz, que hoje, tudo muito bem, hoje o mundo inteiro percebe que ficou encantado com o Moro, e hoje o mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, percebe que foi uma fraude. João, eu pergunto o seguinte, tá certo? Sobre a demonização, aí eu passo para o Aldemir, a demonização da política não foi culpa dos próprios políticos. Primeiro, que deveriam ter feito uma reforma política decente, nunca fizeram. Nunca fizeram. Não foi nem culpa de Narciso, nem você que foi deputado federal, nem mim, que nós não éramos líderes. Nunca quiseram fazer uma reforma que atendesse os anseios da nação e de sua população. E deixaram chegar na esculhambação que está, e para aumentar ainda mais, fizeram uma corrupção desenfreada e institucionalizada na classe política. Então, ela merece essa demonização. É isso que eu quero perguntar a você. Sem dúvida. Na realidade, eu acho que a gente é vítima do sistema, né? Do sistema político brasileiro que foi implantado durante esses anos todos. Esse monte de partido, 30 e tantos partidos que existiu aí, como o João fala, partidos de aluguéis. A questão de que você tinha, embora você tivesse 30 e tantos partidos, na realidade nós nunca saímos, de certa forma, de um sistema bipartidário. Você vê PSDB e PT, PSDB e PT. Antes era MDB, o PMDB e Arena e assim sucessivamente. Então, tudo isso fez com que o Brasil chegasse a essa situação que chegou. Faltou a reforma política, era interessantíssimo. E aí eu acho que entra a questão de que a justiça, Narciso, ela se politizou mesmo, viu? Eu acho que
tem um pouco de tudo isso, porque quando a justiça se mete nas questões políticas, decide, legisla, isso complica a nossa situação. O Brasil não tem no nosso sistema, no nosso regime democrático, as instituições, de certa forma, não têm respeitado umas às outras. O governo se elege e acha que tem que fazer tudo do jeito que ele quer, do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, que é isso que está aí hoje, não respeita o Congresso, a Justiça não respeita o Congresso e vice-versa. Então virou uma balbúrdia e deu no que deu. Ademir, você falou que existe quase um bipartidarismo, o que evidentemente eu não concordo, porque só para ter um exemplo, no governo FHC, nós tínhamos o quê? No Congresso Nacional, 5 a 7 partidos importantes, né? É mais ou menos isso? 5 a 7 partidos importantes. No FHC, um dia desse. E formava uma maioria confortável com 3 partidos. PMDB, PFL e PSDB. Exatamente. Hoje, nós temos no Congresso Nacional mais 30 partidos para 29, tem 20 representantes de 29 partidos diferentes. Como é que o governo consegue administrar tantos interesses? Difícil. Bom, mas eu acho que esse é o grande problema. A gente disse ainda há pouco que o Congresso fez uma proposta. Eu sou encantado com o Legislativo. Acho que o Legislativo é o poder. Que pode. É o poder, é a representação. Deveria poder. É a representação popular. Sim. O Bolsonaro foi eleito com 30%. O Bolsonaro não. A Haddad, não, o Lula e tal, 30 e poucos por cento. No Congresso estão 98% da representação popular. Eu sou encantado com a representação popular. Sim. Então o que acontece? O Congresso faz uma proposta de cláusula de barreira. O Supremo vem num ativismo desbragado, infeliz, irresponsável e impede. Hoje, de novo, o Congresso está fazendo essa proposta que nós estamos discutindo aqui, cláusula de barreira, para ver se diminui essa quantidade de partidos de aluguel. Osmir, na Operação Mãos Limpas, que é um paradigma que foi feita na Itália, máfia, etc., né? O juiz, o famoso juiz, tá? Do Falcone, ele não era um juiz de julgamento. Ele era um juiz de instrução. Mas estão tentando ele não julgava. Ele não fez como o Moro, não. Agora, você sabe o que foi que aconteceu com a operação Mãos Limpas na Itália, Osmir? Prenderam, destruíram os 4 partidos fundamentais. Bettino Crax, que era o principal líder político. Foram totalmente destruídos. Sabe o que foi que deu? O maior pilantra do mundo, chamado Berlusconi. E agora um palhaço. Então eu tenho muito medo do moralismo, porque o moralismo é um túmulo da moral, já dizem os filósofos. E mais uma coisa, eu desconheço um moralista que não tenha os pés de barro. Não está vendo o Moro? Não está vendo o Deltan Dallagnol? Com toda aquela empáfia, querendo ser Deus e tal. Na verdade, é um gigante com os pés de barro, rapaz. É um criminoso, meu amigo, como outro qualquer. Então, eu acho, Narciso, isso. E o perigo que isso trouxe para a economia brasileira foi muito grande. Se você for candidato, já tem meu voto. Tá certo? Ele não está fazendo campanha, não. Mas se ele for candidato há algum tempo, já tem Então meu voto. é isso que nós estamos discutindo aqui. É. O que é que vai acontecer? O MDB precisa, aqui em termos locais, ir para todos os lugares, identificar as pessoas que podem vir dos outros partidos, porque nós vamos ter 8, 10 partidos só. Então nós estamos, na nossa comissão, tem o nome de Comissão Caça-Talentos. Então nós vamos discutir com todo mundo, dizer, olha, venham para cá, porque o PMDB... Porque tem uma coisa do PMDB diferente do governo do Gladys, é o seguinte, aí eu quero recorrer ao testemunho de você, Osmir. Eu vou fazer uma pergunta caprichosa depois sobre faça. isso. Pode responder também. E do Narciso, que é o seguinte, o MDB, a última vez que o MDB teve poder foi com Flaviano Melo na prefeitura de Rio Branco, quando nós do MDA ganhamos da Frente Popular. Né? O MDB ganhou com todos e governou com todos. Ou eu estou enganado? PP teve seus espaços abertos, partido, PFL teve seus espaços abertos, o que não aconteceu agora nesse governo. É por isso que nós estamos querendo reconstruir esta forma democrática de ganhar junto, governar, ter a responsabilidade junto. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Faça, meu. Quase todos os partidos políticos aqui do Acre, e de uma forma geral, eu diria, Brasil, eu deixo o Brasil para lá, aqui do Acre, tem dono. Tem dono.
O PMDB tem dono? Não. Isso é digamos, é um paradigma, sabe, Osmir? Mas se não tem dono, tem presidente perpétuo. Hein? Veja bem, todo mundo fala isso. Inclusive, nós temos encontrado dificuldade, às vezes, quando a gente vai discutir, conversar com várias lideranças aí para trazer para o MDB, eles fazem essa pergunta, esse questionamento que vocês estão fazendo. Significa que eles têm na cabeça que tem um dono. E quem é o dono que eles tanto acham? Veja bem, eu acho que é uma questão muito de conceito. Até então, o que acontecia? Havia uma acomodação, tá certo? Dentro de todos os partidos, porque ele sabia que não havia necessidade de formar partido. Então, os membros do partido, sobretudo os que tinham mandato, eles pensavam muito mais neles. Então, desde que eles tivessem ali uma legenda proporcionada, evidentemente, pelas alianças, sobretudo as proporcionais, eles estavam tranquilos e não se importavam em fazer partido, em pensar no partido. Agora, a conveniência, eu chamo isso de conveniência, está forçando a barra para que todos os dirigentes partidários comecem a pensar no partido. Isso é mais ou menos como no futebol. No futebol, você ganha um campeonato esse ano e você já tem que começar a pensar no campeonato do outro ano. E se você não formar o seu time, se você não fortalecer o seu time, se você não tiver base para repor, como é que você vai disputar o campeonato no outro ano? O fato de você ser campeão esse ano não significa dizer que você vai ser também no outro ano. Então, considerando tudo isso, o MDB entende o seguinte: bom, nós fizemos a nossa parte, ajudamos a tirar o PT, lutamos 20 anos, ajudamos, foi o Gladson aí, o ungido, para ser eleito. Agora o MDB tem que caminhar com as suas próprias pernas, pensar no partido. Então, pegando aí o gancho do que você falou, quando você disse que o MDB tem que caminhar com suas próprias pernas, eu acho você muito diplomático até nas respostas. Obrigado. Mas aí o que acontece? João Correia disse, e você confirmou aqui, que os cargos da Eliane Sinhazique e da Maria Alice não são indicações do MDB. Não passaram pela mesa azul. João Correia falou de ganhar juntos e governar juntos. O que está faltando para o MDB, como diz outro na linguagem bem popular, espatifar, unir da pata e deixar ou ser oposição de verdade ou ser situação, já que não tem cargo e não tem interesse no governo? Olha, se nós ajudamos a eleger o Gladys Cameli, o MDB torce para que Então vocês ainda sonham ter os cargos que vocês pretendiam ter? Absolutamente. Eu acho que isso é uma indicação do governo, é forma de governar. O Gladys que escolheu essa forma de governar. Quando o João coloca que o MDB ganhou e governou com todos, porque o MDB teve a sua forma de governar. O governador Gladys ganhou as eleições e preferiu uma forma diferente da que nós pensamos. Ele montou a equipe dele de pessoas que, na sua grande maioria, você nem conhecia, o eleitor nem conhecia, simplesmente de técnicos, muitos deles, eu diria, até burocráticos demais para a função, montou a equipe dele. E não consultou, e não discutiu, e não conversou com os partidos, ele não sentou na mesa para dizer, olha, nós vamos governar dessa forma, nós queremos aí as sugestões de vocês, nós queremos saber quais são os quadros que vocês têm para nos ajudar a governar, qual é o perfil desse quadro, aonde é que ele se encaixa para a gente aproveitar, enfim, para a gente governar junto. O que o João está colocando é isso. Isso não foi discutido, o governador não fez isso, mas informou para nós que estava querendo a doutora Maria Alice e a Eliane Sinhazique para colocar em 2 secretarias. Era isso que o MDB almejava? Certamente que não, isso foi discutido em reuniões, em diversas reuniões, que não é o nome. Não é o nome. Não se trata do nome. Nós podíamos indicar a Maria Alice ou a Eliane ou qualquer uma pessoa, mas aí ela era indicada
pelo MDB. A responsabilidade era do MDB. Nosso diretor Pádua tem que ser incluído. Exatamente. Aí também. E Não, certamente... Mas o Pádua foi uma indicação também pessoal. pessoal. A relação do Pádua com o governador é uma relação de uma amizade muito profunda. Mas é pessoal ou foi do Flaviano Melo? Eu Vamos quero só sinceramente. colocar, responder o seguinte, você disse, aquela questão que você levantou em relação do dono do MDB. Você sabe muito bem que o dono do MDB, que é dito é o Flaviano Melo, porque às vezes não foi nenhuma nem duas vezes que ele fez atitudes monocráticas, uma série de elementos. Né? Só que a situação hoje, nós apostamos na conveniência das pessoas. A situação hoje é a seguinte: ou o MDB se abre democraticamente nas suas ações, ou ele tende a ter o destino dos partidozinhos de aluguel, desaparecer. Ou seja, imagina o seguinte, na eleição passada, ninguém queria se coligar conosco na proporcional de deputado estadual, que era chamada a chapa da morte. Ou seja, tivemos os 3 deputados mais votados: Meire Serafim, de Sena Madureira, Roberto Duarte e Antônia Salles. Eliane Cezico foi extremamente bem votada, mas não chegou a obter o esquema da legenda. Pois muito bem, agora o MDB tem a chapa da vida para a eleição de vereadores em 2020. Por que a chapa da vida? Que nós temos, saiu o Roberto Duarte para a Assembleia Legislativa, ficamos com o Marcos Luiz, que é um garoto bom e tal, mas hoje nós temos chamando todo mundo, dando a chance e a oportunidade de que possam se reeleger. Porque se não fizermos chapas fortes, Osmi, em Rio Branco, em Chapuri, Brasileiro, de Assis Brasil ao Taumaturgo, nós não elegeremos mais deputados federais, nós não elegeremos mais deputados estaduais. Acabou a proibição de coligação na vereação. Mas é por conta disso, esse é um elemento novo. Então isso faz com que o próprio presidente Flaviano Melo, nós fomos lá, discutimos claramente isso com ele. Olha, essa comissão vai agir e tal, eu quero saber qual é o nível de responsabilidade, de autoridade que essa comissão tem. Ele disse todo. Total. Ou seja, então nesse momento eu sou... Depois do intervalo é melhor. Sabe? João Correia já está quase ganhando aqui o segundo voto. Eu vou para o intervalo comercial e já volto com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.